Walter vive uma história de amor com Joelma. Quando eles vão se conhecer, ela tem 14 anos e ele 22. Eles têm 5 filhos. Os anos vão passando e por uma dessas coisas do desamor, Joelma acaba se cansando de Walter. E o desamor está em que ele bebe muito e trabalha pouco. O casal se separa e se separa porque um dos filhos acaba morrendo com pneumonia. Põe a imagem aqui, por favor. Walter, então, vai morar com a mãe. Ela é viúva e ela começa a namorar com Raimundo. Em pouco tempo, né? Raimundo é esse aqui? Em pouco tempo, o casal já mora junto. Walter vai se dando bem com o padrasto, até que ele descobre que Raimundo pula a cerca para fazer sapeque-aiá. Francisca também já desconfiava da pulação de cerca. Pede ajuda ao filho. Walter vai, comprova que Raimundo é infiel, avisa a mãe. Ela diz, eu vou conversar com ele quando chegar. Só que Walter encontra Raimundo antes e vai tirar satisfação. Um dos dois vai acabar internado e morrer. Põe no Cidade. As promessas de amor entre Walter e Joelma começaram neste bairro de Itaquaquecetuba, chamado Terra Prometida. E foi no mesmo lugar que a história de amor chegou ao fim, quando Walter foi assassinado. Horrível. Muito ruim. Acabou. O assassino de Walter aparece ao lado dele nesta imagem. É Raimundo, o padrasto da vítima. Uma história de amor e traição. Para entender este drama familiar, vamos voltar 20 anos. Foi neste chão de terra batida que o destino cruzou as vidas de Joelma e Walter. Joelma tinha 14 anos quando conheceu Walter, que estava com 22. Os dois se apaixonaram perdidamente, mas a pouca idade da jovem impedia o namoro. A mãe dela não aceitava, por isso eles se encontravam às escondidas. Muitas vezes, Walter foi buscá-la na escola, mas depois de alguns meses, eles não aguentaram mais a situação. Joelma decidiu fugir de casa e Walter foi buscá-la de bicicleta. Tudo combinado com a irmã dele. Falou, tá te esperando lá em cima, que era uma ladeira assim enorme, sabe? Falou, só pra você pegar a mochila, uma roupa. E aí ela de bicicleta também e eu também. Aí saímos. Os dois vieram morar na casa de Francisca, mãe de Walter, que mais tarde seria pivô da tragédia familiar. Naquele ano, a situação era difícil para o casal. Eles passaram por muitas dificuldades, mas o amor sempre venceu. A situação do casal começou a melhorar depois que Walter arrumou emprego como pedreiro. Eles reformaram a casa e decidiram ter filhos. A primeira menina morreu durante o parto. Depois de algum tempo, Joelma novamente engravidou de um menino. No total foram 5 filhos, mas uma doença tirou a vida do filho mais velho, que estava apenas com 13 anos. José Neto morreu de pneumonia. A morte dele desestruturou a família. Joelma e Walter se separaram. Walter era muito apegado ao filho e não aguentou a situação. Ele falou, só acham que eu não tenho mais motivos para viver, né? Eu perdi a mulher, você me deixou. E agora perdi meu filho também, então ele se abalou mais ainda. Antes ele ainda fazia um bico, saía para trabalhar, né? Sobreviver. Mas aí quando o menino morreu, ele se entregou. Walter continuou a morar com a mãe e Joelma voltou para a casa dos pais na zona sul de São Paulo. Mas foi na casa onde tudo começou que a vida acabaria para o pedreiro. Francisca, mãe de Walter, era viúva e conheceu Raimundo.
os dois foram morar juntos. Raimundo e Walter sempre tiveram um bom relacionamento. O Ray, ele tinha uma certa diferença com o irmão do Walter, o Edson. Várias vezes ele brigava muito mais com o irmão do Walter, o Edson, do que com o Walter. Eles eram muito mais unidos. Mas Walter começou a desconfiar da fidelidade do padrasto e conversava com a mãe. Ele já andava desconfiando que o padrasto andava traindo a mãe dele, entendeu? Ele já tinha um certo conhecimento, ele andava muito no bairro, entendeu? Então ele já tinha certeza que o Ray não era uma pessoa fiel a ela. Certo dia, Francisca chamou o filho. Disse para ele que estava desconfiada que Raimundo tinha uma amante. Walter ficou revoltado e decidiu seguir os passos do padrasto. Descobriu que Raimundo estava saindo com outra mulher. Ao chegar em casa, contou para a mãe. Ela disse que iria ao mercado e assim que voltasse, conversaria com o marido. Mas antes disso, Raimundo chegou e foi na cozinha que ele e Walter se encontraram. Walter dizia para ele que não aceitaria aquela situação, que ele tinha que respeitar a mãe. Mas Raimundo se negou, disse que não iria sair de casa. Os dois começaram a discutir e Walter foi atacado por Raimundo. Falou, você vai pegar o que é seu e vai sair. Eu não vou sair daqui. Ele disse, você vai sair sim. O bem ou por mal, você vai sair sim. E foi contra ele, pegar ele pelo pescoço. Começou as agressões físicas, verbal. Walter foi atingido com uma faca. Ele foi levado para o hospital e o padrasto fugiu na mesma hora. Walter ficou 2 meses em coma e não resistiu. A notícia abalou toda a família, principalmente Joelma. Quando ele disse morreu, falei pronto. Acabou. Né? Acabou o amor. Mas o pior ainda estava por vir. Um mês depois da morte de Walter, Francisca fugiu com o assassino do filho dela. Você imagina você perder um filho sabendo que foi uma pessoa com quem você está vivendo que tirou. E aí? Não pode. A polícia pediu a prisão de Raimundo, mas até agora ele não foi encontrado. Francisca nunca mais deu notícias. Joelma agora cria os filhos sozinha. A saudade de Walter é grande. Mesmo separados, ela conta que nunca esqueceu o que eles passaram juntos. A história de amor acabou no dia que eu fui embora, né? A história, porque o amor nunca acaba, mas a história acabou ali. Ela tenta se erguer ao lado das crianças, que sentem muita falta do pai. Mas dava muito amor. Porque eu sou mãe para dizer que dava e eu sei que dava. E eles sentem isso. No pescoço, ela carrega uma corrente de um coração que falta uma parte, o amor de Walter. A mulher, a mãe, foge com o assassino do filho. Quer dizer, se a gente não imaginava que ainda não tinha o que ver, acabamos de ver o limite.